Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para uma reflexão na palavra de Deus, para nós nos firmarmos na verdade e não nos deixarmos levar por certas falácias, por certos enganos de homens e de espíritos enganadores. Se eu disser a você que Jesus aperfeiçoou-se, e aperfeiçoou-se até o ponto de ser aceito por Deus Pai como sumo sacerdote da nova aliança, segundo a ordem de Melquisedeque, o que você pensa? O que a maioria das pessoas pensa? Principalmente as que não têm formação bíblica, principalmente as que não tenham meditado nesse texto. Você diz a um grupo de pessoas que Jesus aperfeiçoou-se. Praticamente todas ou todas as pessoas presentes vão pensar: Jesus saiu da sua condição humana e atingiu uma condição divinal. Sim, porque no caso aprimoramento ou aperfeiçoamento, dá logo a ideia primeira, a ideia maior, de que alguém saiu de um estágio inferior para um estágio superior, que alguém saiu de um estado de, digamos, ignorância para um estado de conhecimento e de muita erudição. A ideia que dá é que alguma pessoa saiu de baixo, partiu de baixo e através dos seus esforços e dos seus estudos atingiu uma condição superior. Essa é a ideia que as pessoas têm logo. Isso acontece todos os dias com muitas pessoas. Pessoas que estavam na pobreza, muitas vezes catando até mesmo latinhas de cerveja na rua, catando papelão velho, e após muito sacrifício e muito trabalho, conseguiram ter a sua casa própria e até o seu carro. São pessoas que se aperfeiçoaram. Mas quando nós dizemos que Jesus aperfeiçoou-se a tal ponto de ser aceito por Deus Pai, segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma figura, é um simbolismo de um sacerdócio superior e de um sacerdócio perfeito, o que muitas pessoas pensam e o que muitas pessoas querem entender e o que muitas pessoas querem ministrar. É um grande engano, uma grande heresia, uma verdadeira blasfêmia. Dizer que Jesus se tornou grande porque ele partiu de baixo. Não foi isso. Jesus fez justamente o contrário. Jesus, sendo das regiões celestiais, sendo a segunda pessoa da Triunidade Santa, esteve entre nós na plenitude dos tempos. Como você sabe, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Skenos, ele fez cabana conosco. Então ele partiu de cima e veio para baixo. Mas como se explica que em algum texto bíblico está escrito que Jesus aperfeiçoou-se? Isso é um doce maravilhoso na boca e no entendimento de pessoas que vivem das heresias e disseminam heresias. No caso, imaginar que o Filho de Deus se tornou autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação, porque ele partiu de baixo e através de esforços chegou
a uma situação superior, a uma situação privilegiada, isso é mentira e isso é heresia. Mas está escrito nas Escrituras, sim, mas muitas coisas que estão escritas nas Escrituras exigem uma exegese correta, uma exegese contextual. Não vá fazer o que muitos fazem, que é jogar em cima de você ou em cima de mim um versículo isolado. Essa versiculite, eu chamo de versiculite, ela é tendenciosa, quase sempre ela é geradora e mantenedora de uma heresia. Mas Jesus aperfeiçoou-se. De que maneira Jesus aperfeiçoou-se? Nós vamos ler dois textos que são que estão na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9, que vai falar sobre isso. Mas a dúvida será esclarecida na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 5 ao versículo 11. Na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9, realmente consta que Jesus aperfeiçoou-se, dando a muita gente essa falsa ideia de que Jesus saiu de uma condição inferior e foi para uma condição superior. Vamos ver como é que um texto bíblico pode ser utilizado maliciosamente para gerar e manter as heresias. Vamos ver aqui Hebreus 5, vamos ler a partir do versículo 8, 9 e 10. Hebreus 5, versículos 8, 9 e 10. Olha o que o texto diz, uma carta escrita provavelmente por Lucas, né? O que diz o texto? Embora sendo filho, Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ok? Isso é uma verdade cristã, é uma verdade absoluta. Nós cristãos sabemos que Jesus foi aperfeiçoado. Mas uma pessoa que não tem conhecimento bíblico ou está com a intenção maliciosa de ministrar mentiras e heresias para contemplar o homem, dando a muitas pessoas a falsa e mentirosa ideia de que o homem pode partir da sua condição humana e chegar a uma condição divinal, usam esse texto erradamente, invertendo o sentido dele. O que diz o texto aqui? Nós vamos confirmar em Filipenses. Embora sendo filho de quem? Filho de Deus. Não filho de um homem aqui da terra, sendo filho de Deus. Então Jesus partiu de cima, partiu da condição espiritual suprema, superlativa, a mais elevada. Sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. Se ele tinha uma condição divinal e depois tornou-se autor da salvação, é porque alguma coisa aconteceu com a divindade de Jesus.
o que aconteceu? Como nós vamos provar, ele esvaziou-se da sua condição divinal e na condição humana ele submeteu-se à direção de Deus, à direção do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus não poderia utilizar a sua condição divinal, o seu poder, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua imanência e a sua transcendência para ser o autor da salvação, para enfrentar, no caso, Satanás e enfrentar a cruz. Porque isso não seria válido, seria uma coisa inválida. O próprio Deus desce à terra, mas não abdica de seus poderes e vence a cruz, vence o pecado, mas, no caso, ele se expõe ao escárnio de Satanás. Porque o que Satanás diria? Bom, você conseguiu tudo isso porque você está na condição divinal. Mas não, Jesus desceu à condição humana e viveu na dependência do Espírito Santo de Deus. Ele continuou a ser 100% homem e 100% divindade. Mas ele esvaziou-se do seu poder e ficou na dependência do Espírito Santo. E como homem, ele enfrentou o pecado, as tentações, enfrentou a lei, aperfeiçoou a lei, derrotou Satanás, constrangeu Satanás, constrangeu todas as legiões de anjos caídos, demônios, e na cruz ele transformou a cruz de maldição em cruz de redenção. De que maneira, portanto, então, Jesus foi aperfeiçoado? Aí nós vamos na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, portanto, aqui está confirmado nas Escrituras que ele continuou com a sua divindade. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não poderia cumprir a sua missão com o poder de uma pessoa divinal. Era preciso que ele se esvaziasse. E no versículo 7 confirma isso. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Você compreendeu? Qual é a verdade da Bíblia? Qual é a verdade das Escrituras? Que é sistematicamente deturpada para criar certas heresias? O que diz aqui é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, antes a si mesmo se esvaziou e desceu à condição inferior, à condição humana, em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, Curios, Senhor e soberano, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, de que maneira os homens se aperfeiçoam?
partindo de uma condição inferior para uma condição superior. O que Jesus fez? Partindo de uma condição superior, privilegiada, divinal, como afirma aqui em Filipenses, e em figura de homem, em semelhança de figura humana. Como servo, ele submeteu-se aos limites da carne, das emoções humanas. E nessa condição humana, ele venceu as tribulações, as tentações e, no caso, recebeu de Deus o sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E a ele foi concedido o cetro de poder e de autoridade como Senhor e soberano. E a ele estão submetidos todos os exércitos celestiais. Não apenas de anjos, que são ministradores da vontade dele e de Deus, mas o próprio Satanás precisou submeter-se a ele. É por isso que Satanás tem medo do nome de Jesus. É por isso que no caso, Satanás não escarnece de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não poderia cumprir a sua missão com o poder divinal. Ele teria que aperfeiçoar-se no sentido de descer à condição humana, a condição perecível, a condição de homem que poderia ser tentado, que poderia ser derrotado, mas na condição de servo perante Deus, com disciplina moral, com disciplina espiritual e dirigido e capacitado pelo Espírito Santo de Deus, ele aperfeiçoou-se e foi até a cruz como autor e consumador da fé cristã, autor e consumador da salvação. Então, quando você ouvir que Jesus aperfeiçoou-se, não vá pensar, como querem muitas pessoas que mentem e têm a coragem de adulterar as Escrituras Sagradas, não vá pensar que Jesus estudou, evoluiu e foi crescendo de grau em grau. Nada disso. Jesus aperfeiçoou-se no sentido de despojou-se do seu poder divinal e em figura de homem, em figura, portanto, inferior. Ele aperfeiçoou-se de cima para baixo, do maior para o menor. E na nossa condição humana, numa condição humana como a minha condição ou a tua condição, ele enfrentou todas as tribulações para ser autor e consumador da salvação. Tenha muito cuidado, então, para que certas passagens bíblicas não sejam ministradas e mal interpretadas, gerando outras doutrinas, gerando, digamos, heresias. Esse texto, esses dois textos que eu citei, no caso, a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9, e a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11, precisam ser lidos simultaneamente. Porque se você ouvir apenas o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9, você vai acreditar que existe alguém conhecendo uma nova verdade, uma nova escritura ou uma nova interpretação. Isso não existe. Isso é ensinamento de homens de uma fé,
homens mentirosos e ensino de demônios. Ok? Que essa reflexão sirva para que você se aprimore na fé cristã e não se deixe levar por conceitos mentirosos e tendenciosos. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Busque sempre nas Escrituras, na contextualidade delas, a verdade de Deus para nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.